Você achava que fazia o melhor bolo de chocolate, mas você vai mudar de ideia quando você experimentar essa receita que eu vou te ensinar aqui hoje. Aquele bolo de chocolate bem macio, bem fofinho, molhadinho, que não vai precisar nem desenformar. Não tem segredo, super fácil, e depois você vai me agradecer por ter te ensinado. São pouquíssimos ingredientes, a gente não vai precisar nem de batedeira. Você vai precisar aí de uma bacia, uma xícara de leite, 2 ovos, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e 5 colheres de achocolatado mesmo. Se você quiser fazer com chocolate 100% cacau, né? Pode ser também, mas eu costumo fazer com achocolatado. A medida da xícara que eu uso é de 240 ml. Então vamos lá. Vocês vão ver o tanto que é fácil. E bom, primeiro a gente vai começar a bater os ovos e o açúcar até ficar uma espuminha. Vou mexer aqui com o fouet mesmo. Só que eu falei que coloca o ovo e açúcar, coloquei o ovo e o óleo. Vou colocar o açúcar aqui agora, não tem problema não. A gente vai mexer até ficar espumoso. Se quiser fazer com batedeira também, pode, mas eu acho que nem compensa sujar. Vou colocar o leite. Aqui você pode substituir o leite por água sem problema, que não vai alterar o sabor da sua receita. Mas sabe aquele negócio que a gente acostuma tanto a fazer de um jeito? Eu gosto de fazer com leite. Misturei. Agora eu vou colocar as 2 xícaras de farinha. Não precisa peneirar a farinha. E mexe. Até tirar todo os pedacinhos de farinha. Ah, esqueci de falar também que vai fermento, claro, né? Mas lá na descrição vai ter todos os ingredientes, tá? Como a gente sempre faz. Olha lá, ó, já ficou lisinha. Agora é hora de colocar o achocolatado. Vou colocar 5 colheres bem cheias. 2, 3, 4, 5. Você pode colocar ela sem peneirar ou você pode peneirar também. Se o seu achocolatado tiver bastante açúcar, tem uns que tem mais açúcar, né? Aí se o seu achocolatado tiver mais açúcar, você pode diminuir um pouquinho da medida do açúcar. Coloca um pouquinho menos de uma xícara, mas aqui eu tô usando aquele Nescau, sabe? Ele não é tão doce. E mexe bastante antes de colocar o fermento, tá? Gente, eu tenho um mito de que, se eu faço bolo de caixinha. Fazer um bolo, assim, é tão fácil e tão mais gostoso que não compensa a ida no supermercado comprar um bolo de caixinha. Não tem erro. Olha, chega aqui bem pertinho, amor. A massa ficou bem lisinha, bem escura. Se você fizer com aquele chocolate do padre, né? Ele vai ficar mais pretinho. Mas aqui, ó, ficou bem escurinho e bem lisinho. Agora a gente vai entrar com uma colher de fermento. Uma tampinha aqui de fermento. E vai mexer. Esse bolo com leite geladinho. Ó.
já vai incorporando a massa. E pronto. Já deixei pronto aqui também a nossa forma. Essa forma, eu vou deixar a medida pra vocês na descrição, porque eu não me lembro agora. Bolo de chocolate, bolo de cenoura, eu não aconselho vocês fazerem naquela forma redonda, sabe? Porque quando você joga o recheio, ele não fica molhadinho. Então, forma alta não é o ideal pra você fazer bolo de chocolate, de cenoura, na minha opinião, tá? Então, eu escolhi aqui uma forma onde ele vai ficar bem mais fininho, porque quando você pegar, a ideia desse bolo é que ele fique bem molhado, então a gente precisa de uma forma maior um pouquinho. Untei com margarina e também com o próprio achocolatado. Vou colocar agora a nossa massa e colocar pra assar. E a casa vai ficar com um cheirinho maravilhoso de bolo. Espalhar aqui. Já tô com o forno pré-aquecido, 180 graus, e vai ficar ali mais ou menos uns 30, 35 minutos com o forno ligado em cima e embaixo, tá? Vamos colocar no forno. Opa! Já tá quente. 5, 7 minutinhos que começou a assar, aí eu já posso partir pra cobertura, pra poder já ir adiantando. Aqui a gente vai colocar na panela 3 colheres bem generosas de manteiga ou margarina, 3 colheres também de açúcar. Eu vou colocar, a minha colher ela é menor, então eu vou colocar uma a mais, tá? Colher de sopa. E também 3 colheres de achocolatado. Tô colocando aqui, mas tudo isso vai pro forno, pro fogo, tá? E também a gente vai dar o ponto nele com leite. Mas o leite é bem no olho. Então, eu não vou passar certinho a medida pra vocês, mas eu vou mostrar o ponto, qual que é o ponto certo, tá? Liguei aqui no fogo alto mesmo e vou mexer. Quando todo esse açúcar derreter, vai ficar bem pastoso, aí a gente entra com o leite. Ó, bem rapidinho, tá vendo? Peguei uma panela bem fininha. Esse açúcar, ele tem que derreter todinho, porque se você jogar o leite nele cristalizado assim, ó, não vai ficar bom. A cobertura fica cristalizada. Então, eu vou deixar, ó, mexer bastante. Ai, tá queimando minha mão. Ó, o açúcar já tá bem derretidinho, então daqui a pouco eu já vou entrar com o leite. Sempre mexendo pra não queimar, não grudar no fundo. Gente, não sei não, tô achando que essa cobertura aqui eu vou ter que fazer mais. Vamos ver como é que vai ficar. Qualquer coisa a gente coloca mais um pouquinho de açúcar e mais um pouquinho de achocolatado, tá? Ó, esse aqui é o ponto certo de você colocar o leite. Então, a gente vai colocar, ó, só um pouquinho e vou mexer. Como a ideia é ficar bem molhadinho, eu vou colocar aqui mais uma colher de açúcar e mais uma colher de achocolatado. Então, lá na descrição, eu já vou colocar o ingrediente certinho, tá? Pra vocês não confundirem. E vamos deixar ferver, tá? Mas sempre mexendo. Vai ver que ela vai diminuir um pouquinho de quantidade. Então, ó, ferveu, essa aqui é a consistência. Não é uma cobertura muito rapidinha, tá? Não pode deixar de mexer. Olha aqui pra vocês verem. Ela não fica grossa, mas também não fica muito ralinha, ó. E aqui vai ser o ideal já, a quantidade pro bolo. O bolo já tá pronto.
Fiz o teste aqui do garfo antes e vim aqui pra você ver tanto que ficou fofinho. Ó. Olha aqui, gente. Agora eu vou cortar ele. Todo bolo que você fizer em sua casa, nunca coloca a cobertura com bolo frio, tá? Porque senão a cobertura não entra até o final. Cortar ele. Tem que ser bem pequenininho, porque bolo de chocolate com cobertura. E depois eu ainda vou furar ele todinho. Pensa. Ai, tá quente. Só pra vocês terem uma ideia, tanto que esse bolo tá fofo, olha aqui. Ele tá despregando da forma, ó. Agora a gente vai com a cobertura. Ai, ai, ai. E vamos, ó, colocando e falando. Cobertura vai pro fundo. Ficar bem molhadinha. A gente pode abrir aqui, ó, pra ajudar a descer. Gente do céu. Bem do meio. Bem molhadinho. Chega a tá desmanchando. Ah, não vai dar pra pegar esse do meio, não. Vou pegar aqui. O que eu falei pra vocês antes da forma ser fininha, porque o segredo desse bolo, né, a intenção dele é que seja assim, olha, bem molhadinho. Olha isso aqui. Que delícia. Se você quiser colocar numa forma mais alta, não tem problema, já é gosto seu, mas aqui, olha isso aqui. Tanto que esse bolo tá fofinho, olha lá, ó, por dentro. A massa tá bem fofinha, não fica doce. E a cobertura, simplesmente perfeita. Não tem bolo de chocolate melhor que esse, eu te garanto. Vou até comer aqui, ó. Tá quente, mas é muito bom. Vou pegar Vou pegar um leite geladinho aqui agora. Comer. Não fica muito doce e é muito bom. Olha só. Vou mostrar de novo. Fala pra mim, gente. Precisa de você comprar bolo de caixinha? A gente fez esse bolo em menos de 40 minutos. Faz aí na sua casa, deixa seu like, se inscreve no canal, que aqui a gente sempre vai ter receita fácil, acessível e muito gostosa. Tchau, tchau!